A ciência da Bíblia se antecipa à ciência moderna. Crítica textual em defesa da fé cristã. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Eu errei aqui no dígito, coloquei o dia de novo, mas é o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Gênesis 1:16. Está aqui o texto em hebraico. Ó. E fez Deus, Vayaz Elohim, e fez Deus os dois, Het Shenei Hameorot, e o texto segue, os grandes luminar, o luminar maior para governar durante o dia, e o luminar menor, Hakaton, para governar durante a noite. Esse texto está em Gênesis 1, aqui ó, Gênesis 1:16. Na versão da Septuaginta, o texto hebraico traduzido para o grego por volta de 250, que é ainda mais antigo do que o texto hebraico, podemos constatar a mesma leitura aqui, ó. Na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, a mesma leitura a gente pode aqui constatar. Como Moisés, escritor do livro de Gênesis, sabia que o Sol era maior em diâmetro do que a Lua, uma vez que essa informação só foi possível em tempos recentes com o avanço da tecnologia na área da astronomia e na física. Porém, Moisés escreveu o livro de Gênesis há mais de 2.800 anos atrás. A pergunta que os ateus jamais podem responder é: como Moisés sabia que o Sol é uma estrela maior e a Lua menor? Como, ainda mais em um período que os povos do Mediterrâneo adoravam esses astros celestes como deuses, como divindades, e não detinham nenhum conceito sobre suas dimensões e diâmetros. Portanto, o relato bíblico não só é coerente ao que sabemos hoje, como antecipou as descobertas da ciência moderna, como se antecipou às descobertas da ciência moderna. Isso deve nos levar a reconhecer o caráter sobrenatural na composição da narrativa bíblica. Somente a revelação divina pode explicar o fato de Moisés ter essa informação, que era indisponível e impossível para a sua época. O Sol e a Lua mostram o mesmo tamanho no céu, né, da perspectiva do observador, naturalmente, sem um telescópio, sem nenhuma tecnologia. Mas a Lua é muitíssimo menor do que o Sol, algo como comparar um pequeno berlinde com uma bola gigantesca de 4 metros de diâmetro. A que se deve a coincidência aparente de tamanhos? O diâmetro do Sol é cerca de 1.400.000 quilômetros, o diâmetro da Lua. O diâmetro da Lua mede aproximadamente 3.500 quilômetros. Portanto, o diâmetro solar vale cerca de 400 vezes o diâmetro lunar. Mas o Sol também está cerca de 400 vezes mais longe de nós do que a Lua. Os críticos liberais, não podendo conviver com esse fato, sobre essa precisa descrição de Gênesis sobre o tamanho do Sol e da Lua, afirmam sem nenhuma base que o estilo literário que Moisés usa aqui no texto não necessariamente se referia ao tamanho diametral do Sol ou da Lua, mas sim à sua funcionalidade, sendo o Sol maior no sentido de funcionalidade de sua duração e a Lua menor em sua funcionalidade mais curta. Porém, essa interpretação é desvairada e patética, pois os adjetivos empregados tanto no hebraico como também na versão da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, se referem a tamanho, e não a funções de duração.
Isso é mero contorcionismo típico dos ateus, que a todo custo querem subverter o sentido de um texto que lhes soa desafiador e desconfortável aos seus paradigmas. Hoje nós sabemos, por meio de várias evidências físicas e astronômicas, de fato o Sol é maior do que a Lua. Mas esperar essa conclusão de alguém que escreveu há mais de 3 milênios atrás, sem nenhuma ferramenta da tecnologia que dispomos nos últimos 200 anos, seria algo inconcebível. Por isso, os povos contemporâneos dos hebreus também não tinham nenhum conceito semelhante sobre o diâmetro do Sol e da Lua. O fato de Gênesis se antecipar à ciência humana sobre esse e outros conceitos científicos fazem da narrativa de Moisés uma obra estritamente surpreendente na perspectiva lógica e racional, sendo mais uma evidência da revelação divina legada ao escritor Moisés e aos outros escritores bíblicos. Haja vista que informações como essas, que se antecipam às descobertas científicas, estão presentes em várias passagens das Sagradas Escrituras. Amém. Crítica textual em defesa da fé cristã. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Gênesis 1, 16.